Não, na Jorge eu era titular, no Jomeca eu era banco. Gente, 12h22, vamos falar de um assunto aqui que movimentou ontem as redes sociais, movimentou aí o noticiário do futebol local, né? Que é FC e Laguna. O jogo não aconteceu pela segunda divisão do campeonato. Paralelamente, o Alecrim jogava e metia 7-0 no Parnamirim. Só que o jogo não aconteceu por falta de ambulância, né? O Pedro tá doido pra dar uma opinião sobre isso, né, Pedro? Pela cara dele, assim. Cara, mas... Não, sério. É constrangedor esse tipo de coisa. Vamos mostrar o item do regulamento, por gentileza, que diz aí que precisa-se, né, de um médico, né? E aí vamos mostrar também a outra imagem que diz no regulamento que tem que ter uma ambulância no jogo, né? Se alguém passar mal, parada cardíaca, enfim, tem que ter uma ambulância ali. Desfibrilador, né? Desfibrilador com tudo, né? Pra, enfim, atender esse jogador e tudo mais. Pedro Henrique Brandão, ontem depois o representante do Laguna chegou até a dar uma entrevista na TV FNF, falando disso, reclamando e tudo mais. Mas na minha avaliação, a culpa é do próprio Laguna, né? O regulamento é claro que diz aí que é o clube mandante que tem que disponibilizar a ambulância. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Ícaro, Itamar. Ricardo tá aqui com a gente também. Você que tá acompanhando o Bate Pronto Natal. Pois é, o representante do Laguna ontem, nessa entrevista que você citou, ele tava tão nervoso quanto errado, né? Ele tava nervoso na mesma proporção em que tava errado. E normalmente quando acontece isso é porque você tá nervoso com a tua própria falha, né? Sabendo ele que... E aí aconteceu um negócio chato que é a terceirização da culpa, né? A terceirização da culpa, e aí a adjetivação das coisas, e eu acho que é algo muito chato. E mesmo não sendo potiguar, eu acho que quem nos acompanha sabe, né, disso. Mas eu tenho um grande carinho por aqui. Foi o lugar que me acolheu, onde eu tenho construído muitas coisas. Meu pai é potiguar, minha família toda, por parte de pai, é daqui. Então é um lugar do qual eu tenho muito carinho. E para além disso, muito além disso, eu costumo ser muito justo com as coisas. E a falta de ambulância ontem não foi por culpa do estado do Rio Grande do Norte, né? Sem planejamento, sem a devida logística, faltaria ambulância para o Laguna na Paraíba, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Acre, em Santa Catarina ou em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Não adianta se você não se planejar, porque, vamos lá, o que aconteceu depois dessa fala dele? A ambulância chegou lá cerca de 10 a 15 minutos depois do fim do tempo regulamentar ali, que está nesse pedaço aí do regulamento. Você pode esperar 30 minutos, né? Que a gente acabou de ver e mostrar para quem está no YouTube com a gente. Ou seja, 10 minutos depois chegou. Isso me dá a impressão de que o Laguna não contratou a ambulância para que a ambulância chegasse lá 2 horas antes do jogo, como normalmente nós que trabalhamos na imprensa, quando vamos cobrir um jogo, chegamos no estádio 2h30, 3 horas antes da bola rolar. Para quê? Para ter a capacidade, o tempo hábil de montar equipamento, de testar equipamento, de fazer o nosso trabalho antes do jogo, que é coletar as informações ali da delegação que está chegando, enfim. Toda essa logística, que para nossa função existe uma, e para a função de quem organiza um time de futebol existe uma outra, entre as quais as tarefas contemplam a contratação de uma ambulância com a determinação, olha, eu preciso da ambulância lá no estádio 2 horas antes da bola rolar, e não que ela chegue 15 minutos antes do jogo. Ou seja, a logística foi errada, a contratação foi errada, e outra, não dá para se confiar, que nem ele falou, a prefeitura não tem ambulância. Isso é até, cara, eu acho que é o emprego errado do bem público. Você está falando de uma atividade particular, né? Não é o caso do estádio, né? Não está recebendo público, mas no caso de um estádio que receba público, o clube está ganhando, né? Está cobrando a entrada do torcedor.
E aí ele vai contar com a ambulância do poder público para fazer o jogo? E uma SAF, né? Uma SAF também, que tem Então, investimento, né? Enfim. Então, assim, eu acho que foi completamente descabida a reclamação do representante do Laguna ontem, desarrazoada, e mais do que tudo, ela foi feia porque ela tenta mascarar uma falha da própria equipe, da própria gestão do Laguna. E ele disse aqui, a aspa dele, né? Nada funciona, já tivemos problemas pelo fato de que a prefeitura não manda a ambulância na hora. Vou retirar o time do campeonato e retirar do estado. Nada funciona aqui. O estado não evolui. Ninguém está preocupado em fazer evoluir o estado. Por isso, está perdendo tudo para a Paraíba. Fecha aspas, foi o que disse aqui o Rafael. Gustavo Nabinger. Será que ele consegue chegar na hora de pegar o Guanabara? Não, porque vou tirar o time do estado. Vai tirar como? De Guanabara? E vai chegar no horário do embarque? Cara, e assim, eu acho muito... Assim, já tivemos problema que... se já teve problema antes, então não conte mais, cara. E a prefeitura não manda... Não é obrigação da prefeitura de Goianinha, de Parnamirim, de Açu, de lugar nenhum mandar a ambulância para estádio de futebol. Isso não existe. Se mandar é por uma cortesia e porque tá sobrando. Né? Eu lembro muito em Currais Novos... eu vou dar desculpa, cara. Só o seguinte, não tem público. Quando tem público, eu até entendo que você envia ambulância porque você protege as pessoas que estão lá. O jogo em si é privado. É uma atividade privada. Uma atividade privada. Você vai mandar uma ambulância por causa dos jogadores e quem está lá participando do evento como promotor do evento. Então, assim, nada mais justo de que você pague por essa ambulância. O clube não tem que reclamar se a prefeitura... Quem tem que reclamar que a prefeitura não tem ambulância é o povo da cidade, pelo povo, e tá precisando da ambulância. Né? O povo de Goianinha, o povo de Tibau. Não é o clube do Laguna ou qualquer outro, não. Eu lamento se o Laguna resolver sair daqui. É um investimento importante, tira pessoas lá, dá emprego, gera emprego e tal. Mas não é por aí o negócio. A reclamação é justa, tem muitos problemas no Rio Grande do Norte. Muitos problemas no Rio Grande do Norte, de falta de investimento feito errado. Tem vários. Na saúde pública, então, nem se fala. Mas não é esse o problema em relação ao clube de futebol. O clube de futebol, e inclusive sendo SAF, como você vinha dizendo, a sua linha de raciocínio, Ícaro, é perfeita. A SAF, ela veio justamente para profissionalizar uma coisa que vivia escorada no poder público. Em vários lugares do estado, dos municípios, os clubes de futebol se escoravam no poder público. Ai, meu Deus, eu prefiro... E depois acabou um pouco, essa farra diminuiu, né? Que era uma farra grande, inclusive algumas das farras com interesses políticos gigantescos. Sim. Muito mais esportivos. E, né, aí você quer voltar ao passado, dizer, não, o poder público tem que sustentar e botar uma ambulância, um médico... um teto, Não, gente, não, isso não. E teve um ponto também, né, que até se tentou corrigir isso, né, em dado momento, quando contratou-se uma ambulância privada, e aí a ambulância quebrou no meio do caminho. Aí é uma fatalidade que chega a ser... O azar. Beira o ridículo, né? Mas a gente... Normalmente a gente fala com as pessoas que operam o chamado dia do jogo dos clubes aqui, né? Eu não vou me recordar agora e peço perdão, converso com ele algumas vezes, não vou me recordar do nome de quem faz esse trabalho pelo ABC hoje. Mas no América, até bem pouco tempo atrás, era o Antônio. E você conversa com o cara, o cara para fazer o dia do jogo, o jogo é domingo, 4 horas da tarde, o cara começa a trabalhar segunda-feira. É um planejamento de uma semana e tem coisas que já ficam pré-alinhadas ali. O cara da ambulância, pessoal, contratei vocês aí, vocês vão fazer os jogos tô dando o exemplo do América. Vocês vão fazer os jogos do América aqui em Natal. As datas são tal, eu vou atualizando vocês. A chegada de vocês lá no estádio é 3 horas antes da partida. Isso já fica pré-acordado, pô. Entendeu? Agora... depende da ambulância da prefeitura. Aí a ambulância da prefeitura dá errado, aí vai contratar de última hora. Ou... Por que não contratou primeiro? Né? Por que não contratou antes? Aí dá um azar desse, porque pode acontecer, é um carro, pode acontecer, né, de quebrar no meio do caminho. Isso tem que estar previsto no planejamento do cara. Pedro, por exemplo, e se Tibau, ele quer a ambulância, tiver só uma ambulância, aí o cara manda essa ambulância única da cidade pro estádio.
Se uma pessoa passar mal lá em Tibau, aí a ambulância vai embora e o jogo para, ou a ambulância não vai atender a pessoa do município? Mais do que isso, Itamar, a gente vê os jogos dos clubes aqui em Natal com 2 ambulâncias. Por quê? Porque se acontecer uma fatalidade, uma fica e o jogo continua. Num caso desse, o que acontece? Se acontecer, Deus livre de acontecer. Mas se acontecer, enquanto aquela ambulância estiver em deslocamento com quem precisar do atendimento, o jogo vai continuar paralisado no campo. Pois É. O problema é que os caras não querem ter esse custo, né? Que eu até pesquisei aqui, já tinha pesquisado hoje pela manhã, tentei até fazer uma cotação com a empresa pra ver, porque eu fiquei, pô, deve ser caríssimo um aluguel de uma ambulância. Deve ser, não sei nem chutar um valor, mas não deve ser 20 mil reais, por exemplo. Não deve ser 10 mil reais. Deve ser por hora, né? Você paga por diária, né? Eu até pesquisei aqui nas súmulas, né? Disso, mas não tem, né? Jogos aqui em Natal, eu soube que a federação disponibiliza, né? Que é uma cortesia também, que é uma cortesia, né? né? Então, assim, não pode se escorar nisso. É mais né? para ajudar também que a competição aconteça. E acho que esse caso também, é bom que a gente faça essa reflexão e tenha esse tempo para fazer isso, que é o seguinte, eu acho que escancara uma situação que é mais ampla ainda, que é os clubes, e aí não são os clubes do Rio Grande do Norte, eu acho que são os clubes no Brasil ainda brincam muito com essa situação. E eu digo brincam como? Eu acho que jogam muito com a sorte. No fio da navalha, né, Pedro? Quando você olha para a elite do futebol brasileiro, beleza, você vê estádios bem equipados, com 2, 3 ambulâncias muitas vezes, mas quando você vai indo para divisões menores, né, com orçamentos menores, com centros menores, você vê isso daí, essa é a realidade. E aí eu vou lembrar que há 2 meses, talvez, um jogador uruguaio morreu no gramado do Morumbi. Né? Não no gramado, ele teve um mal súbito no gramado do Morumbi e assim, é coisa de 100 metros, gente, a saída do Morumbi da fachada do Albert Einstein, que é um dos maiores hospitais do mundo, referência. É tipo da Arena das Dunas pro centro administrativo. Pronto. É isso. O cara foi atendido, saiu numa ambulância, teve todo o suporte possível e necessário e morreu uma semana depois num dos maiores hospitais do mundo. Ou seja, se a gente tá falando isso numa grande estrutura, imaginem vocês num jogo de 2ª divisão do Campeonato Potiguar, jogando 3 horas da tarde, num sol que Deus deu lá no Nazarenão. Quem já foi lá sabe como é que o sol bate mais doído lá. E aí acontece uma coisa dessa, não tem uma ambulância. Então, eu acho que, para além de tudo isso, também parabenizar a equipe de arbitragem que teve, né, eu acho que o pulso firme de fazer o regulamento ser mantido e fazer o que o regulamento tá dizendo que tem que fazer. Cancela a partida, o resultado é WO e paciência para quem não se organizou. Quem adorou foi o QFC, líder do campeonato. Não suou jogador, não vão nem lá gastar sabão ali para água sanitária, sei lá. Não vai nem precisar gastar com isso, porque o uniforme tá lá limpinho, bonitinho, amaciante, cheiroso, tudo. Não precisou nem suar o uniforme, ganhou 3 pontos, abriu aí uma distância. Achei uns valores aqui de ambulância. Achou, Itamar? Você é o cara. Deslocamento, R$200, R$140. Poxa, tão caro. Deslocamento. Pra passar 2 horas ali. Aí é bem verdade que você. Talvez uns R$1.000. Deve dar de R$1.000 a R$1.500, porque você vai ter que pagar aí um enfermeiro, tem que ter. Né? O médico, o clube já tem que ter por obrigação também. Eu acho que pode botar na conta mais o deslocamento aí pra Goianinha, porque não deve ter uma empresa de Goianinha, né? Gasolina. Uma outra aí que chega a R$500. Então não é caro, né? Se fosse assim, 5 mil, 10 mil reais, aí a gente poderia até refletir de outra, mas e mesmo assim, né? Acho que quem disputa aí o estadual tem que arcar com o que está disposto no regulamento. E volta e meia a gente ouve as pessoas falando, né? Quem opera o futebol hoje, futebol é caro, futebol é investimento. Então quem quer, né? Quem entra sabendo. Não entra achando que vai comprar um jogo de camisa e um de calção, entendeu? Porque nem campeonato de bairro mais você joga com jogo de camisa e de calção. Até nos de bairro tem que ter ambulância agora, né, meu amigo? Gente, olha, a gente falou muito de saúde aqui nesse